No ar, telescópio de número 103. Eu sou o Hernani e estou aqui com o meu amigo de todas as horas, ele que fez o Catecismo de Westminster, sabe de cor, Rodrigo Quinta. Olha só, rapaz, que responsabilidade você me botar nessa fogueira aí, viu? Obrigado, Hernani. Uma boa noite, boa tarde, bom dia para você que nos ouve aí. Um prazer estar aqui novamente. E ele que tem o Pentateuco decorado, Lucas Vieira. Tudo bem, Lucas? Seu microfone tá mudo, você tá emocionado. Você tá... Opa! eu tô querendo evitar os barulhos do Bento aqui. O cara, quando é santo, até o cachorro tem nome de abençoado. Pra você ver minha ênfase teológica correta, tô brincando. Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer muito grande mais uma vez estar aqui com vocês. E hoje, mais uma vez, muito feliz e já vocês saberão por quê. Sim, porque vocês viram aqui na apresentação do canal, aqui no nome do programa, estamos recebendo ele, que gosta de toda a nossa admiração, mais um dos Avengers da Igreja Brasileira. A gente está completando o álbum de figurinha rapidamente, hein? Tá bonito. Tá maravilhoso. Estamos recebendo o pastorzão Antônio Carlos Costa, quem a gente agradece imensamente a presença aqui. Não vou cometer novamente a heresia, né, de pedir para que você se apresente, não sou assim tão doido. Mas quero que você dê a sua saudação para todos que nos ouvem. Hernani, Lucas, Rodrigo, eu me sinto honrado de, entre tantos ministros do Evangelho no nosso país, vocês terem escolhido justamente a mim, a fim de saber o que eu penso. Isso me deixa muito lisonjeado. Sei que não estou à altura das demandas da igreja, do que vocês esperam de mim, mas procurarei dar o melhor. Isso é um cara, além de tudo, ele é lisonjeiro e humilde, né? Nossa, mano. Nossa, a gente todo mundo aqui é muito seu fã e tá muito feliz de estar recebendo aqui você. Também a gente vai fazer aquela organização, no final vocês enchem a bola dele, tá, pessoal? E aí no final a gente dá aquele minutinho pra vocês tietarem. No final tem sempre um fandom aqui da gente. O espaço é aquela hora que o pastor vai pra porta da igreja e os membros fazem fila pra sair. Então, vai ser esse esqueminha. Estamos aqui hoje para conversar sobre fanatismo religioso, algo que nem está tão presente assim no nosso Brasilzão de hoje em dia, não é mesmo? Então aqui a gente está para ouvir você, Antônio Carlos Costa, como é que você observa esse cenário hoje no Brasil? E a primeira pergunta é como identificar, né? O que caracteriza o fanatismo religioso e por que ele está tão presente hoje na nossa sociedade? Olha, Hernani, eu temo que parte da sociedade e da igreja confunda zelo com fanatismo. Se pegarmos alguns personagens das Sagradas Escrituras e da história subsequente da fé cristã, nós encontraremos pessoas que seriam consideradas por muitos hoje fanáticas. Então, nós estamos falando de pessoas que jamais abririam mão, em nome do pluralismo, das suas convicções cristãs. Eu estou falando de pessoas que têm avidez por compartilhar da sua fé com aqueles que não conhecem a Cristo. Estou falando de pessoas que podem ser encontradas madrugadas adentro, em oração, buscando a presença do seu Criador. Então, estou falando de pessoas que anualmente leem pelo menos uma vez as Sagradas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse. Eu estou falando de pessoas que têm ciúme de Deus, ciúme do Evangelho, ciúme de Jesus Cristo, que não toleram ver a sua fé associada à sua antítese. Então, eu estou falando de pessoas que não tolerariam manter comunhão com gente que se diz cristã, mas no seu discurso e na sua prática nega a essência do cristianismo, sabe? Então, se o conceito é esse de fanático, daquela pessoa que é desejosa de compartilhar sua fé, que está desejosa de, pela graça divina, se oferecer a Deus para dar a sua vida pela causa do Evangelho, pela causa da justiça. Olha, vou te dizer, eu quero ser esse fanático, sabe? Então, eu temo que, em nome do combate ao fanatismo, a gente remova
aquele elemento de zelo, de paixão, de brilho nos olhos, sabe? E então a gente acabe tendo uma geração apática e que desenvolveu um conceito equivocado de humildade, sabe? Porque não é incompatível a convicção doutrinária do viver humildemente na presença de Deus e dos homens. Agora, sem a mínima dúvida, eu me lembro de um pregador do passado dizendo o seguinte, que uma característica de uma pessoa vazia do Espírito Santo é a preocupação com o fanatismo. Então, em geral, pessoas vazias do Espírito Santo têm muita preocupação com o fanatismo. Elas podem desmaiar no estádio de futebol pelo seu clube de coração, sabe? Elas podem até mesmo chorar, conforme outro dia eu chorei ouvindo a torcida do Botafogo cantando um dos hinos hoje que são os mais populares aqui na nossa torcida, sabe? Foi patético, o Botafogo tinha sido campeão, aí eu fui ver as cenas da vitória, Botafogo foi campeão. Em 2018, isso faz um ano, 2 anos, e aí eu estava fora do país, no hotel, deitado na cama, quando eu abri o negócio para ver, estava eu lá, sabe, com um comportamento patético, mais irracional que se possa imaginar. Mas aquilo que nós toleramos no teatro, no cinema, no jogo de futebol, sabe, ou quando um parente nosso recobre a saúde, depois de se ver perto da morte, nós não toleramos no templo, nós não toleramos na vida do pregador, sabe, e do defensor de direitos humanos cristão. Agora, nós podemos pensar também naquela espécie de conceito de fanatismo ao qual as Sagradas Escrituras fazem oposição, que é a tentativa, por exemplo, de impor a nossa fé, sabe, coercitivamente aquele que não crê em Cristo, que é também aquele ideal de sociedade que faz com que procuremos exercer tamanha influência na cultura a ponto de julgarmos que é possível um não cristão se comportar como cristão. Sabe? Isso é um fanatismo. Não há nada pior do que o zelo sem entendimento. Quando você tem paixão, mas é uma paixão que não é orientada pela razão e pelas escrituras sagradas. Então, é fanatismo quando você não respeita o ponto de vista daquele que diverge de você, mesmo nas questões da vida que lhe são mais caras, como a existência de Deus, a obra expiatória de Cristo, a verdade revelada no cânon sagrado, sabe? Então, quando também fanatismo, quando nós julgamos que temos o direito de adorar a Deus, né, de uma forma diferente daquela que foi prescrita pelo próprio Deus na sua palavra, porque idolatria não é apenas adorar deuses falsos, idolatria é você também adorar o Deus verdadeiro de uma forma diferente daquela que foi prescrita pelo próprio Deus. Então é claro que é um fanatismo que desfigura o testemunho cristão, que faz com que a sociedade não cristã tome horror à igreja, que é o que está em curso hoje na sociedade brasileira. Sim. Claro, quando a gente pensa que na igreja, principalmente na igreja primitiva, a igreja perseguida, por exemplo, alguém que se sujeita à morte por amor a Cristo é alguém que é fanático na sua fé, né? A gente tem esse lado positivo, mas quando a gente acaba entrando nesse adjetivo de você é um fanático, ou a igreja, hoje existe uma ala fanática, xiita, e outros adjetivos que podem usar, intolerante, né? E aí entra nessa vertente que você citou por último aí, que é uma leitura equivocada e que quer impor aos outros de alguma forma aquilo que entende ou interpreta das escrituras, né? E aí isso pode trazer algumas consequências que são perigosas, né? E eu consigo identificar ou consigo observar na nossa sociedade hoje algumas dessas consequências, né? Que de alguma forma também acaba atingindo o próprio evangelho, né? E aí cria um estereótipo de evangélico, não como alguém que ama de maneira fanática e até as últimas consequências os outros, a vida, o evangelho, os direitos humanos, a pessoa, né? Alguém que na verdade ama aquilo que é sua própria prática religiosa. Ele adora não a Deus, mas ele adora a um conjunto de regras específicas e quer impor elas de maneira violenta
ao restante da sociedade, né? Não, eu ia falar assim, só acrescentando, que é até interessante você fazer essa observação de que o fanático ele não é um impostor sobre aquilo que ele está pregando, né? Porque o impostor é aquele que fala de algo, mas ele usa aquele algo para poder conquistar pessoas ou manipular as pessoas. O fanático ele é totalmente coerente com aquilo que ele acredita, mas é uma coerência absurda, exagerada e doente. Que ele realmente acredita naquilo, é capaz de fazer as maiores atrocidades, as maiores barbaridades por causa dessa sua crença doente, né? Adoecida. Então, a gente tem hoje no nosso país toda a sorte dessas doenças de fé, né? Que é as pessoas fanáticas, que são essas crias, esses monstros criados a partir de um exagero, de uma fé adoecida, e temos também impostores, né? Gente que usa da fé e manipula as pessoas através da fé. Então, só fazer uma observação sobre isso, para que não haja essa confusão também, né? De confundir os fanáticos com gente que são 171, são charlatões. Na verdade, o fanático não é charlatão, ele é uma pessoa com a sua fé adoecida, que realiza barbares e atrocidades em nome da fé dele. E que usa o fanatismo, né? Que muitas vezes usa desse fanatismo, ele instrumentaliza esse fanatismo em prol de ele não consegue admitir que existam outras possibilidades para além daquela que ele crê, né? Então, quando a igreja é usada, e historicamente ela foi usada, a fé instrumentalizada em diversos aspectos, ele usa de boa fé das outras pessoas também. Existem pessoas bem intencionadas que são enganadas por esses discursos, né? E aí que entram de gaiato no navio porque acham que estão defendendo a sã doutrina, por exemplo, mas na verdade estão entrando em um projeto de poder que inclui ou que usa a religião, né? Fanáticos que geram mais fanáticos, porque não admitem que não existe outra forma de crer a não ser pelo fanatismo, né? Esse é um dos riscos que eu vejo desse fanatismo, né? Dessa falta, dessa instrumentalização da fé e o uso dela para esses interesses de poder, né? Você observa mais perigos de um fanatismo desregulado, Antônio Carlos? Olha, ambos os extremos opostos representam um golpe no ideal cristão. Tanto o cristão que proclama sua fé sem paixão, cristianismo sem lágrimas, sabe? Que quando vai para o debate público chega a pedir perdão pelo simples fato de existir, de crer, enquanto que todos estão entrando no debate público apaixonadamente. De ontem para hoje, eu assisti umas 5 horas de aula de um renomado professor marxista brasileiro. O cara, um erudito. Mas é impressionante a paixão dele por Marx. A forma, ele fala sobre o marxismo como um evangelista, defendendo a luta de classe, sabe, o fim da propriedade privada dos meios de produção, sabe, a revolução do proletariado. É uma coisa impressionante ele falando, sabe, e não há espaço, sabe, ele vê luta de classe em tudo que é lugar, até dentro da família, sabe? Então nós temos, na história do cristianismo, nós temos esse lado, sabe, da perda de membros, do distanciamento progressivo do coração da sociedade, pelo fato da igreja ter como representantes homens e mulheres que perderam há muito tempo a paixão. Agora, o extremo oposto é a fé sem entendimento, sabe? Que hoje me parece que está muito presente no protestantismo brasileiro, que está causando mais dano do que essa apatia que eu estou tentando aqui descrever, que eu vejo tão presente no cristianismo pós-modernidade, sabe? No cristianismo da modernidade, no cristianismo da pós-modernidade, com homens deixando de pregar para tão somente entrar em diálogo, num subjetivismo total, dentro de um pressuposto filosófico bastante relativista. Então, homens que não creem mais na inspiração das Sagradas Escrituras, por exemplo. E é claro que esses homens não vão falar com paixão sobre um livro que eles mesmos reconhecem que está repleto de erros, sabe?
Então, esse é um lado, mas esse aí me parece que é o menos presente, porque o liberalismo, eu estou falando do liberalismo teológico, ou da ortodoxia morta. Sim. Ortodoxia morta tão presente nos meios batistas, presbiterianos, sabe, nas igrejas históricas, que você entra no culto e não suporta o culto. São cultos carentes de transcendência, sabe? É uma coisa assim que você vai para lá sem a mínima expectativa da glória de Deus se manifestar e todos, portanto, testemunharem da presença perceptível do Espírito Santo na reunião. Então, eu acho que isso hoje não ganhou espaço, porque a nossa cultura é bastante refratária a esse discurso dialético de um livro que é a palavra, que não é a palavra de Deus, mas contém a palavra de Deus, sabe? Que você afirma e nega ao mesmo tempo. Agora, essa tentativa de impor os valores morais cristãos, a própria fé cristã, sem o mínimo respeito, sem o mínimo tato com aquele que proclama a fé, se esquecendo que na pregação cristã a forma é tão importante quanto o conteúdo. Ninguém deve se sentir no direito de ser estúpido, boçal, mal educado, pelo simples fato de estar do lado da verdade. Então esse é o extremo oposto que nós vemos aí. É o cristianismo sem teologia, é o cristianismo sem apologética, é o cristianismo em que os próprios membros das igrejas não conhecem a sua razão de ser, sabe? É um cristianismo que se orgulha da sua ignorância, do seu analfabetismo teológico, sabe? É um cristianismo de pastores que não foram preparados para o púlpito, que não conhecem a história da sua fé, a gênese da formação daquilo que eles dizem acreditar, né? Do corpo teológico, sabe? Então, esse cristianismo que místico, esse cristianismo desconectado da razão, no qual, para você se manter ligado, né, com o seu modelo de espiritualidade, você tem que abrir mão justamente daquele lado do seu ser que o distingue dos animais irracionais, que é a sua razão, sua capacidade de usar o cérebro. Agora, o meu medo é esse, é que nós podemos, na perspectiva de curar o mal, sabe, sermos movidos na outra direção. Nós temos que evitar ambas as coisas. Vou fazer uma pergunta. A gente percebe que o fanatismo, geralmente, ele parte de um lado da ignorância. Por outro lado, os mais eruditos parece que estão perdendo a sua paixão. E aí a minha pergunta ela é simples, mas talvez não tanto. A piedade, ela perdeu lugar na tradição cristã. A piedade, ela perdeu lugar na nossa interpretação das escrituras. A gente parou de ensinar os nossos irmãos a serem piedosos. Isso eu pergunto porque eu faço parte de um seminário teológico também reformado, onde a piedade ela é muito ensinada. A gente tem uma matéria, inclusive o pastor Ziel Machado, se eu conhece, e o pastor Ziel, ele força muito o aspecto da piedade. E a gente percebe que é um aspecto que não é muito ensinado, não é muito falado nas igrejas mais. A piedade perdeu espaço nas igrejas, ou você é um cabeção com coração gelado, ou você não aprende muito das escrituras, mas é um apaixonado sem saber muito naquilo que crê. Ô Lucas, querido, eu acho assim, é difícil você apresentar uma radiografia precisa dessa igreja, porque eu acho que ninguém a entende. Ela é muito grande. Eu não conheço ninguém com conhecimento, quer dizer, conhecimento exaustivo nunca teremos, mas com um conhecimento, sabe, a partir da experiência de campo, na penetração nesses mundos, no contato com essa gente real, sabe, e em condição de vir a público e apresentar um retrato dessa igreja. Então nós estamos falando de uma coisa, quer dizer, que gira em torno de 50 milhões de pessoas, sabe? E num país de dimensão continental, com essas igrejas espalhadas em todo o território nacional, são igrejas, quer dizer, um está fazendo numa ponta, o que o outro, sabe,
mas desconhece por completo. Eu estou falando de pessoas que dizem adorar o mesmo Deus, mas com visões sobre a sua fé diametralmente opostas. Eu até disse aí esses dias, em um encontro, que a crise que eu vivi com o protestantismo brasileiro das eleições à presidência da República de 2018 para cá foi inédita. Pela primeira vez eu vi parte do movimento evangélico como uma outra religião, as pessoas usando o nome de Cristo, falando em Bíblia e tal, e eu dizendo, contudo, a forma como elas veem esse Deus, interpreta essa Bíblia e a sua consciência político-social, sua ética é radicalmente diferente daquilo que eu fui levado a acreditar em 38 anos de estudo sistemático do cristianismo. Agora, Lucas, veja só, não há nada que seja acrescentado ao homem que não represente para a sua vida motivo de tentação. Então você tem a tentação dos formosos, a tentação dos ricos, a tentação dos fortes, sabe, a tentação dos cultos, sabe, e é claro que o saber, isso é admitido pelas Sagradas Escrituras, tem a tendência de nos ensoberbecer. Então, essa é uma tentação realmente de pessoas que estudaram. Elas, pelo fato de elas não terem ouvido a advertência do grande pastor batista Charles Spurgeon, morra de tanto estudar e depois ore para viver, dessa reflexão sem oração, sem vida com Deus, desse contato com a Bíblia em que você procura as Sagradas Escrituras mais para encontrar sermão do que ter um encontro com Deus, né? Então é claro que isso faz com que a pessoa se torne profundamente vaidosa. Há também, Lucas, toda aquela preocupação e eu acho que isso é uma tentação muito presente no meio presbiteriano, é a tentação de você mostrar que é senhor da situação, que você não é uma pessoa dada a emocionalismo, sabe? É a tentação de você se apresentar como um intelectual. E Martin Lloyd Jones falou muito isso durante o seu ministério, sabe? Que são pessoas que estão morrendo em razão dessa preocupação com, como é que eu poderia dizer? Com decoro, sabe? Estão morrendo por causa disso. Agora, é claro também que às vezes ocorre da pessoa não estudar muito. E ela pode ficar no meio do caminho aí, em que ela estudou o suficiente para conhecer mais do que a maioria conhece, sabe? Agora, não o suficiente para estar certa daquilo que chegou, assim, daquilo que veio a crer, sabe? Daquilo que emergiu como convicção a partir das suas investigações aí intelectuais. Então essa pessoa fica num limbo em que ela teme se manifestar, teme dizer o que pensa, porque ela sabe que a coisa é muito mais complexa do que, em geral, as pessoas imaginam. Assim como ficou pelo meio do caminho, ela não desenvolveu aquela massa crítica que permite essa mesma pessoa entrar no debate. É claro que ela deverá sempre ser humilde, que quanto mais você estuda, se você o faz com o coração temente a Deus, você sempre haverá de lidar com essas conquistas intelectuais com muita humildade, mas é possível, contudo, você estudar a ponto de dominar a matéria, sabe, e defender o seu ponto de vista. Eu acho que tem isso também, Lucas. Eu não sei se eu estou assim me fazendo entender, mas são pessoas que são muito reticentes em dizer o que pensam, porque elas avançaram, mas avançaram o suficiente para perceber a sua ignorância, sabe? Mas não para ter o conhecimento que se pode ter da matéria ou das disciplinas às quais se dedicaram.
É muito preocupante, Lucas. Isso é uma tentação dos seminários teológicos, né, de você se aproximar da Bíblia, da doutrina, da teologia bíblica, da teologia sistemática, na condição de um pesquisador, sabe? E não de um adorador. Isso é muito perigoso, porque faz com que você corra o risco de banalizar o sagrado. Ô pastorzão, você você falou nas suas redes sociais esse tempo um texto que chama o colapso da interlocução entre os evangélicos, que é mais ou menos isso que você está falando aqui com a gente, sobre achar um caminho possível no meio das loucuras e dos exageros que se configuraram na nossa sociedade hoje, né? As polarizações, com certeza, têm muita culpa nesses fanatismos que emergem. E eu ouvindo bastante sua fala, e eu me identifiquei bastante com ela. Alguns amigos meus também se identificaram bastante com essa sua postagem, foi excelente. Mas eu me lembro de ter lido durante a faculdade um texto que saiu na Folha de São Paulo, chamado Neopaganismo Evangélico. Eu não sei se você está familiarizado com esse nome. Mas eles falam, é uma crítica justamente à quantidade de deuses diferentes que são relatados no mesmo recorte evangélico protestante brasileiro, que se identifica um perfil de muitos deuses falando de um Deus só, que é um pouco daquilo que você falou aí, que nos parece que temos deuses completamente diferentes dessa realidade evangélica que se configurou no país. O que remete muito a esse texto. Eu estava revisitando ele pela leitura e a crítica dos teólogos e das pessoas que falaram na época nesse canal da Folha de São Paulo. Eles diziam justamente isso, que eles não se reconhecem nesse movimento evangélico por conta de serem descritos deuses que não condizem com a sua fé, com o Deus que eles estudam na Bíblia, que é revelado na Bíblia, né? Então, isso alguns anos atrás, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque me parece que isso é algo que já vem se configurando no país e que agora, com esses extremos, à flor da pele, talvez isso tenha entrado em erupção, de algum jeito, e tenha se adotado, ou tenha se... Como que eu vou dizer isso? De alguma forma, algumas pessoas tenham se identificado com isso. Porque, veja bem, eu vou falar aqui, eu ouvi muitas críticas na minha época de adolescente cristão a personalidades evangélicas que hoje são exaltadas e abraçadas pelos mesmos que criticavam no passado. Né? Por exemplo, Marcos Feliciano era um cara desse. Eu vi muitos líderes da minha denominação dizendo que esse cara era um trambiqueiro, que era um charlatão. E hoje tem gente que vota nele, que acha ele um cara, uma voz da moral do Brasil evangélico. O Silas Malafaia é a mesma coisa. Ele era um cara que tinha só seu trânsito, mas veja bem, até certo ponto. Então, assim, há muitos nomes desses evangélicos hoje que são, de certa forma, uma representatividade evangélica hoje, que no passado eram expurgados, eram bem mal falados nas nossas denominações, principalmente as históricas protestantes, que hoje são abraçados, o discurso deles são abraçados por essa moral, esse fanatismo religioso, seja lá o que for. Então, eu estou jogando aqui a pergunta, será que o momento em que a gente está vivendo, ele é um abraço ao fanatismo para esse tipo de movimento que já vinha se configurando, de deuses que não condizem, que traz para a gente essa ojeriza de um movimento religioso que a gente não se identifica? Olha, se você pegar o nome Jesus Cristo e o esvaziar do seu conteúdo, você estará falando de Jesus Cristo, mas não do Cristo real revelado pelos 4 evangelhos. Então, eu me lembro de Francis Schaeffer dizendo num dos seus livros que o anticristo ele não é anti a palavra Cristo, ele é anti o Cristo da Bíblia. Então, para ele, pouco importa que o nome de Cristo esteja sendo usado, sabe? Desde que esse Cristo que está sendo anunciado não seja o Cristo
revelado por Mateus, Marcos, Lucas e João. E essa não seria, portanto, a suprema cilada do império das trevas, levar homens e mulheres a adorarem um ídolo chamado Jesus Cristo? Agora, o que me preocupa é que quando pensamos nesse ídolo chamado Jesus Cristo, pessoas, em razão do seu viés ideológico, elas acabam, de modos diferentes, defendendo esse ídolo chamado Jesus Cristo, sabe? Deixa eu ser mais claro. Todos nós sabemos que há uma corrente do protestantismo brasileiro que tem a tendência de exaltar o Cristo Cordeiro em detrimento do Cristo Leão, enquanto que uma outra ala exalta o Cristo Leão em detrimento do Cristo Cordeiro. Então há entre nós aqueles que vão chamar de um falso Cristo o Cristo que chama heterossexuais, homossexuais, negros, pardos e brancos, homens e mulheres, ricos e pobres, cultos e analfabetos, a se arrependerem dos seus pecados. Um Cristo que não incensa nenhuma classe social. Um Cristo que pode até estimular, e como de fato eu creio que o faz, a defesa das minorias, as chamadas pautas identitárias, mas não ao ponto de deixar de dizer que os oprimidos precisam se arrepender dos seus pecados e que eles podem ser opressores. Então, tentam desconstruir dessa proclamação acerca do Jesus das Sagradas Escrituras aquilo que poderíamos dizer que haverá de estar sempre presente na vida desse Cristo leão, desse Cristo que chama os homens para o arrependimento, para abandonarem seu egoísmo, desse Cristo que entra no templo e derruba a mesa dos cambistas. Ok? Mas há aqueles que, em nome do Cristo leão, tentam desconstruir o Cristo Cordeiro, sabe? Então você acaba tendo um Cristo que só serve para encaminhar as pessoas para terapia, sabe? Até mesmo para o psiquiatra, sabe? Um Cristo que esmaga a cana quebrada e apaga a torcida que fumega. Um Cristo que não se compadece do oprimido, das minorias que clamam e não são ouvidas. Portanto, qualquer pregação que não apresente, ao mesmo tempo, o Cristo rei e servo sofredor, sabe? O Cristo que não repreende Tomé por se curvar diante dele e dizer Senhor meu e Deus meu, mas que se curva diante dos seus discípulos para lavar os seus pés. Qualquer pregação de Cristo que não anuncie o leão e o cordeiro, o Cristo rei e o Cristo redentor, estará apresentando um ídolo, sabe? Da mesma maneira que é idolatria você, em vez de apresentar um Deus Pai celestial, apresentar um Deus Avô celestial. Sabe? É idolatria você confundir Deus com o diabo, como também é idolatria você confundir Deus com essa figura desse personagem tão carinhoso do Natal chamado Papai Noel. Portanto, o que nós temos é que ter peito para ficar com o Cristo das Sagradas Escrituras. E se nós ficarmos com o Cristo das Sagradas Escrituras, nós vamos levar burdoadas de gente que vai bater em nós com a mão direita e gente que vai bater em nós com a mão esquerda. O que não dá é para você querer estar de bem com todos, porque é impossível servir ao Cristo Leão e ao Cristo Cordeiro, ao Cristo Rei e ao Cristo Redentor sem sofrer perseguição. Eu lembrei do C.S. Lewis, quando a gente estava até comentando do Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, quando ele fala, o diabo fala lá pro seu sobrinho, o maldanado fala que um jeito eficiente de minar a fé daquele paciente é fazer com que ele se esqueça do Jesus
como Deus e resuma Jesus, ou reduza Jesus a um personagem histórico, um mestre da moral, ou que veio ensinar alguma coisa que aquele cara já vai se identificar, e aí Jesus, em vez de ser o Filho de Deus, de ser o Redentor da humanidade, vai ser um líder da esquerda ou da direita, ou daquilo que for conveniente para o momento. Mas, Antônio Carlos, por que essas pautas morais são tão fortes quando a gente fala de fanatismo religioso? Por que a gente não... Os fanáticos não se identificam com pautas sociais? Eu sou fanático e não aceito essa desigualdade, né? Tô sendo generalista, sou fanático, né? Óbvio, fanático por conseguir alimento para a população faminta. É óbvio que a gente sou fanático por tá sendo ajudar. Generalista, existe essa galera e é muito legal caminhar e observar e participar e ver a atuação desse pessoal, mas quando a gente fala dos fanáticos, do exército virtual que tá ali para atacar pedra, é sempre pautas morais. Por que o fanatismo religioso está sempre ligado às questões morais de maneira tão apaixonada? Olha, eu penso, Hernani, querido, Hernani, você está me perguntando sobre o porquê de, na maior parte das vezes, nós vermos cristãos preocupados com essas pautas relativas à moral privada, incapazes de apresentar um espírito público. Note que é possível termos esse tipo de gente na igreja, mesmo quando o evangelho está sendo pregado com integridade. Não nos esqueçamos que o próprio Senhor Jesus admitiu que a ação evangelística da igreja atrairia para o seu seio gente que não vale nada. O reino dos céus é como uma rede lançada ao mar e que recolhe para a praia toda espécie de peixe. E essa separação só será feita naquele grande dia, cuja chegada todos nós aguardamos ansiosamente. Amém. Então, veja só, é possível, em razão da ideia que se tem de religião, porque, veja só, o conceito de graça, ele só é encontrado no cristianismo e só é proclamado pelos cristãos com muita dificuldade, porque é uma coisa que representa uma violência à noção que nós temos de Deus. Porque para nós não se consegue nada nessa relação com o Criador que não seja por muito suor, sabe? E que se há uma preocupação na mente do Criador, essa preocupação é com a moral privada, né? Essa moral que, inclusive, pode ser jogada, né, nesse local quando usamos a palavra no sentido popular, né? Porque as pessoas julgam que se aproximar da igreja consiste basicamente em você viver uma vida moral correta. Então muitos, por mais que a palavra de Deus esteja sendo pregada, vão se aproximar da igreja vendo tudo em termos de sexo, tabaco e álcool. Eles vão ver tudo em termos, sabe, dessa meia dúzia de valores morais e, em geral, de uma natureza bastante negativa, que é um discurso que estimula mais as pessoas a não fazerem certas coisas do que praticarem outras, sabe? Então essa gente vem. Agora, quando você tem no púlpito um pregador banana, sabe? Quando você tem, então, um pregador banana, você acaba atraindo para a igreja os setores mais conservadores e, sabe, e pouco engajados e perturbados da sociedade. Então, é uma mensagem que atrai, e são pessoas que se aproximam da igreja porque elas julgam interessante fazerem parte de um ambiente conservador, porque é a mulher que não quer perder o marido, ou o marido que não quer perder a mulher, e eles vão estar ali no ambiente que vai estimular a preservação do casamento. São os pais que não querem que os filhos se envolvam com drogas. Então, são pessoas que se aproximam do cristianismo em razão do seu suposto conservadorismo, e não pelo fascínio exercido por esse Cristo que nos evangelhos, em não poucas ocasiões, tem comportamento progressista. Esse Cristo que derruba mesas, esse Cristo que diz, eu porém vos digo. Esse Cristo que, quando é procurado pela polícia do pensamento lá de Jerusalém, sabe, ouve
Essa gente dizer, mestre, os teus discípulos, eles comem o pão sem lavar as mãos. Ou seja, Cristo não tocou nesse assunto com eles, era a pauta das instituições religiosas e simplesmente Cristo ignorou, porque os levou a se preocuparem com aquilo que preocupa a Deus, sabe? E evitando assim coar mosquito e engolir camelo. Então, esse é um lado. O outro lado também é que o sonho de muitos pastores é o sonho da mega church. Então, há uma tendência de estimular os membros da igreja a servirem o templo e não a sociedade. Eles querem as pessoas funcionando em torno do templo. E em conexão a isso, pastores que não têm uma consciência cidadã, pastores que não tiveram, vamos assim dizer, essa formação cívica e que herdaram o modelo de espiritualidade, assim, que tem como inspiração pregadores de estômago cheio, que estão elaborando seus sistemas teológicos em países que não enfrentam os graves problemas sociais que nós enfrentamos no Brasil. São pregadores que no caminho da casa deles para a igreja não tem que cruzar 5 favelas. Eles não sabem o que é criança sem camisa pedindo esmola, sabe, no sinal de trânsito. Eles não sabem o que é você subir morro para fazer mediação entre bandido e policial. Sabe? Eles não sabem o que é você participar de cerimônia fúnebre de criança vítima de bala perdida em tiroteio entre policiais e traficantes. Então, você tem isso. Outro ponto também, que esse lado da ética é um lado muito mais custoso. É muito mais fácil você, nas redes sociais, condenar algo como o homossexualismo do que você ir para as ruas de Campinas e condenar uma ação da Rota, sabe? Da polícia que entrou, que torturou. É muito mais fácil você condenar o alcoolismo, pregar a favor da abstinência de bebida alcoólica, do que você, ao tomar conhecimento da chacina de Osasco, na qual 19 pessoas foram executadas por policiais, você ir para as ruas protestar, sabe? E imagina o pastor se levantar, por exemplo, no domingo para pregar contra a exploração da mão de obra da classe trabalhadora, observando que nas primeiras fileiras da sua igreja, nas primeiras cadeiras, das primeiras fileiras do templo, estão sentados aqueles que exploram os seus empregados e que, ao mesmo tempo, enviam seus dízimos para sustentar a vida do pastor e as atividades litúrgicas. Quando eu conheci dentro de uma pauta muito voltada à TMI, a teologia da teologia da missão integral, que foi conhecida sempre nessa luta mais cidadã, mais pé no chão, e etc. E depois de um tempo ela passou a ser bem mal vista aqui no Brasil por uma série de questões, mas uma coisa que eu conheci lá e depois eu continuei acompanhando, eu sempre percebi uma coisa, que você, pastor, tem um amor e um zelo pela escritura, e você é um teólogo reformado, isso é notório, é nítido, e ainda assim não tirou o pé da rua, não tirou o pé das questões de cidadania, de direitos humanos e tudo mais. Quando a gente fala dentro da academia teológica, quando a gente conversa um pouco sobre isso, parece que é quase um contraponto, né? Um teólogo reformado com alguém que luta pelos direitos humanos. Parece que um teólogo reformado, ele é um dimineutro, né? É um cabeçudo com os braços curtos. E a gente vê que não é... É difícil encontrar a ortopraxia junto com a ortodoxia. Exato. E aí, em especial, porque geralmente quem é de teologia mais reformada tem uma tendência muito forte ao determinismo. Não são todos, claro, e eu percebo que o pastor não tem. E a minha pergunta é justamente essa: como ter esse zelo pelas escrituras, você ser um teólogo reformado, ter uma paixão e um zelo por aquilo que a Bíblia Sagrada está dizendo, ainda assim ser um calvinista, mas não ser um determinista, e lutar pela transformação das realidades como uma pauta missiológica, porque a gente percebe isso, que
os outros aspectos da fé não mudam, mas a missiologia muda e muda muito. E como ser alguém assim, tão diverso dentro do ambiente cristão, você é um pastor muito diverso. Assim. É quase que uma pergunta caipiriana, né? Tipo... E eu só queria dizer que, enquanto o senhor falava, o Lucas, eu tava pensando em falar exatamente isso que o Lucas falou, porque eu acho que é uma das coisas que eu mais admiro, é isso, tipo, esse zelo, essa ortodoxia, que a ortodoxia acabou, às vezes, virando uma palavra pejorativa, né? Dentro de meios progressistas. Falar, não, isso aí tá muito da ortodoxia, é como se fosse uma coisa ruim. Mas no senhor, no ministério que o senhor desenvolve, eu vejo isso, um zelo apaixonado pela palavra, que não se desconecta de uma prática evangelística, missiológica, de resgate e tudo mais. E o senhor consegue conjugar isso muito bem. Não abre mão dessa ortodoxia em prol de pautas progressistas e nem se torna o extremo oposto por causa desse zelo pela palavra. Eu acho que esse na verdade, o que eu acho que isso é ser coerente, né? É viver e pregar. A minha grande pergunta é até assim, como isso se dá? Até como um sinal de aprendizado. Dá dica pra gente pra aí. Quem ouve, eu vou ser pastor um dia. É quase que assim, é quase que uma pergunta assim, qual é o preço? Né? Olha, irmãos, eu vou ser franco, vou rasgar aqui meu coração com vocês, que é uma pergunta que me toca o fundo da minha alma. Eu não acredito que o que eu vivi seja fruto apenas do que eu li. Sabe? Quero dizer para vocês que eu tenho muitos dramas de consciência com esse engajamento e com a consequente fama que eu adquiri, né, por conta das manifestações, porque eu lamento por não ter mais lágrimas, eu lamento por não amar essa gente como eu deveria amar, eu lamento pelos fracassos que há na minha vida do ponto de vista daquelas relações mais basilares nas quais, se não houver amor, a sua luta pelas grandes causas da vida perde completamente o significado. Então, o que eu espero é que meus 3 filhos e minha mulher possam dizer que eu sou coerente, que a minha imagem pública não é diferente da minha imagem, vamos assim dizer, privada, dessa imagem do pai, do pastor, do marido, né? Agora, é difícil você responder uma pergunta como essa sem ter a impressão, sem passar a impressão que você está se exaltando, né? Como responder, né, as perguntas de vocês, que na verdade foram mais do que perguntas, são elogios, sabe? Então, falar sobre o segredo, né, dessa coisa é quase que dizer que vocês estão certos na avaliação que fazem ao meu respeito, né? Mas sem falsa modéstia, né? Partindo da firme certeza de que meu amor é pequeno e que minha fama é maior do que a minha compaixão pelos necessitados, eu penso que o que eu sou hoje não é apenas resultado do meu contato com esses livros que eu adquiri desses 38 anos de vida cristã. A natureza da minha conversão me marcou profundamente, de maneira que a relação com esses livros ela é há 38 anos condicionada pela espécie de conversão que eu experimentei. Então, se vocês voltarem na década de 80, quando eu tinha 20 anos de idade, vocês me verão pensando em 2 coisas, em surf e em mulher. Eu era uma pessoa completamente obcecada assim, pelo sexo feminino, continuo achando a parte mais gloriosa da criação de Deus, a mulher. Amém. Um negócio um negócio impressionante mesmo. Faz lembrar aquela música, faz o homem gemer sem sentir dor. Né? Então, então você imagina, 20 anos, cheio de saúde, não tinha nenhum problema de autoestima, cercado de mulheres, morando no Rio de Janeiro, só era duro, então não dava para ir para o Havaí, não dava para ir para a Indonésia, mas eu tinha as coisas aqui. Tinha Itacoatiara. Tinha Itacoatiara, tinha Ipanema, tinha Recreio, e
Grumari, Piratininga, Saquarema, Arraial do Cabo, essa coisa toda. Aí, com 20 anos, mais ou menos aí, por volta dos 20 anos, eu experimento uma brutal crise existencial. A tal ponto que eu tenho até receio de falar sobre o que passou pela minha cabeça naqueles dias, de compartilhar sobre isso, porque quem não obtiver as respostas e entender os motivos pelos quais eu senti o que experimentei naqueles anos, vai enlouquecer. Porque com 20 anos eu me vi diante da realidade da morte. Eu falei, cara, essa vida dedicada ao mar e às mulheres vai ter um fim, sabe? Aí eu tomei consciência de que eu tenho o vírus da morte, que eu duro pouco, que eu vou morrer. E qual é o sentido de você viver uma espécie de vida na qual você é confrontado diariamente com o fato de que, cedo ou tarde, de uma forma bastante incerta, já que você não tem um controle de nada, você terá que se separar de tudo e de todos que ama para sempre. E no decurso de uma geração, ninguém se lembrará mais do seu nome. Qual é o sentido disso? Qual é o sentido da história? Qual é o sentido da nossa existência? Aí me foi apresentada a fé cristã. Eu acredito, inclusive, que o cristianismo colaborou muito para isso. E aí eu me desesperei. Eu entendi com 20 anos de idade aquilo que hoje está mais forte no meu coração do que nunca. Não há conceito de felicidade capaz de prescindir da palavra Deus. Nós precisamos de um ser infinito, pessoal e que nos ame. Nós precisamos de um ser que tenha todo o poder, de modo que ele seja mais forte do que os inimigos da nossa felicidade, e precisamos que esse ser todo-poderoso tenha interesse por nós, de modo que ele use desse poder a nosso favor. Gente, quando eu ouvi a mensagem de Jesus Cristo falando, dizendo que esse Deus deve ser chamado de Pai, não é que Deus apenas existe, ele é esse ser doce revelado por Cristo. Eu fiquei alucinado. Eu falei, ou eu me agarro a isso, ou uma desgraça vai acontecer na minha vida, porque eu não vou dar conta de lidar com esse vácuo. Então, eu abro mão do jornalismo e decido ser pastor. Eu diria o seguinte, é que eu fui induzido a isso. Eu voltando atrás, eu fico pensando, eu não tinha como não ser pastor. Porque as respostas se me afiguraram como tão apaixonantes que eu falei, eu quero viver para sempre, para dizer para todos que a vida tem sentido. E ela tem sentido porque há um ser infinito pessoal que no tempo e no espaço enviou o seu único filho para transformar rebeldes em filhos e filhas do Rei do Universo. Aí eu falei, eu vou viver para isso. Aí entrei no mundo do protestantismo, que eu não conhecia. Meu background religioso, vamos assim dizer, não é evangélico, não é protestante. Eu sou, até onde eu saiba, eu sou a primeira pessoa da família, pai de pai, pai de mãe, que abraçou o protestantismo, né, o cristianismo protestante. E aí, então, eu me desespero por essa fé e, inicialmente, eu passo a entender que eu deveria me preparar intelectualmente para o debate, a fim de recomendar essa fé. Eu queria que as pessoas que têm as dúvidas que eu tive, porque o meu início de vida cristã foi muito atormentado por dúvidas. Era um demônio que não me dava descanso manhã, tarde e noite, tendo que eu estou lhes dizendo, que se transformou no meu melhor amigo. Até hoje eu tenho uma gratidão por esse espírito do mal que não me dava trégua. Ele se manifestava quando eu ia preparar sermão, ele se manifestava nas reuniões de oração, nas vigílias, sabe? Era o tempo todo dizendo, como que você sabe que tudo isso é verdade? Qual é o fundamento dessa fé, seu babaca? Onde que você está se metendo? Sabe? Tudo bem que você quer sentido, mas você vai abrir mão da sua razão? Aí, meu amigo, eu mergulhei nos livros.
saí comprando livro para onde quer que eu fosse, eu comprava livro. E eu queria fundamento para a minha fé. Aí vieram as experiências místicas, o contato com a teologia reformada, com os grandes apologistas, e essa fé foi se solidificando, e eu fui percebendo que, progressivamente, eu ia adquirindo habilidade para defender essa fé, para mostrar, por exemplo, à minha congregação que é possível ser cristão sem abdicar do uso das suas faculdades racionais. Mas aí, no sistema reformado de pensamento, que, no meu modo de ver, é a pura expressão da verdade bíblica, eu me deparei com duas coisas. A primeira delas, a antropologia calvinista, a antropologia bíblica. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ninguém declara isso impunemente. Você não pode fazer uma declaração ousada como essa e olhar para o sistema prisional brasileiro e não se indignar. Não tem como quem faz uma declaração como essa não se angustiar com a África ou com as favelas do Rio de São Paulo, com o sertão do Nordeste. Não tem como. Da mesma maneira que eu penso que Hitler fez bem quando, ao invadir Paris, de tão confrontado que ele ficou com a beleza da cidade, ele decidiu não disparar tiro de canhão em Paris. Porque o raciocínio foi o seguinte: até um homem como Hitler, nós dominamos a França, nós subjugamos a França, sabe? Nós entramos aqui, sabe, atravessamos a tal da linha Maginot como se estivéssemos roubando pirulito de criança. Mas ninguém vai disparar tiro de canhão em Paris. Por quê? Porque a cidade é uma obra de arte a céu aberto. Até hoje, você vai lá, é um negócio estonteante. Cada esquina, sabe, revela a beleza de Deus através da produção humana. Tudo evoca o amor, né? E outro ponto. Eu entendi que a melhor apologética que existe é a encarnação da verdade, que não tem defesa ontológica, teleológica da existência de Deus que seja mais eficaz do que um cristão correndo risco de morte por amor ao pobre. Porque o cristianismo é coisa que passa. Hoje, depois de tantos anos estudando apologética, a conclusão que eu cheguei é que, para quem está do lado de dentro, o cristianismo é a coisa mais racional que existe. Para quem está do lado de fora, é um completo absurdo. Então, o cristianismo é uma coisa que pega, uma doença, que quando você vai ver, ela pegou você, e aí você se vê dentro e não consegue mais sair. Sabe? Mas essa história do sujeito que parou, sabe, para ler Pascal, ler Calvino, os prolegômenos de Hermann Bavinck, sabe, é toda aquela argumentação referente à inspiração da Bíblia, sabe, a teleologia do cosmos, que tudo parece que tem uma finalidade, sabe, o argumento ontológico, se algo existe, algo tem existido por toda a eternidade, porque o nada cria. Eu não tenho na minha história, no meu ministério, alguém que tenha se convertido nessa base. Simplesmente... Essa igreja ia ser muito chata. A igreja dos caras que se convertem nisso aí ia ser insuportavelmente chata. Exatamente. Não, isso aí é interessante para quem quer crer. Eu, de todo o coração, saí em busca desses troços aí, desses argumentos, que eu queria crer. Agora, quem não quer crer, saber de nada, quer sexo, dinheiro e poder. Então, quer dizer, aí você pega esse calvinista, esse existencialista, esse sartriano, esse heideggeriano, esse feuerbachiano, vamos assim dizer, agora tornado calvinista, reformado, encantado com sua fé, desejoso de proclamá-la, e que entende que nenhuma apologética dá conta de um discurso tão ousado como esse, que nos faz dizer que o homem foi criado em mais semelhança de Deus, enquanto que os que estão do lado de fora veem o pau quebrar, e nós, que dizemos que o homem é uma obra de arte, totalmente alheios à injustiça. E aí, então, hoje, se você me perguntar por que eu estou na ponta, por que eu estou na ponta? Por que a ortodoxia? Por que o calvinismo? Por que a militância pelos direitos humanos?
Ora, o calvinismo, porque eu não posso brincar com a Bíblia. A minha sanidade mental depende da fé na inspiração das Sagradas Escrituras. Eu não dou conta do mundo. Não dou conta dessa vida. Tudo, a realidade é caótica, a realidade é absurda. Abraço para os amigos arminianos aí. A realidade é absurda. Eu preciso do Evangelho. Ok? Eu preciso do Evangelho. Agora, se o Evangelho é a palavra de Deus, eu tenho que levá-la a sério. Então, por isso que eu vou para a militância. Por isso que eu vou para a rua, porque ali eu acredito que eu estou sendo consistente. Ali eu estou dizendo que, para mim, a Bíblia é a palavra de Deus. E estou também criando uma plataforma para anunciar esse evangelho bendito para milhões. Porque o meu ministério, até 2007, era um ministério intramuros. Eu só falava para os de dentro. De 2007 para cá, eu estou falando para milhões, eu posso dizer bilhões de pessoas. Porque essas manifestações que a gente faz, as entrevistas que eu dou, elas correm o planeta. Então, hoje eu estou diante de uma plataforma, se Deus me der vida longa, não sei quanto tempo me resta, né? Eu sei que o prazo é curto, eu sei que eu tenho mais passado que futuro, né? Mas o que eu espero é que no tempo que me resta, essa plataforma que me está sendo dada pela militância me permita falar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, para bilhões de pessoas. Se hoje Deus me perguntasse, o que você quer, meu servo? Eu quero falar do teu amor para o maior número possível de pessoas. E eu dou graças a Deus de ter saído do meio reformado, do meio calvinista, de ter, fugido desse ambiente que saí, porque é um falando para o outro. O que todos estão cansados de ouvir. De você ir para um congresso, e um congresso que durante 50 anos vai funcionar em torno da apresentação e da defesa dos 5 pontos do calvinismo. Eu não dou conta disso. Eu não dou conta de ficar discutindo a controvérsia supralapsariana, infralapsariana, enquanto o pau está quebrando. O que Doiverd disse, ou Sibavin que fumava cachimbo. Não tem tempo para isso. De ficar ali naquele meio e esperando ser citado pelos meus companheiros de academia, não me interessa isso. O que eu estou te ouvindo e estou lembrando muito da leitura. A gente tem feito uma leitura expositiva de Atos aqui com a nova geração, e há uma coisa, eu estou lembrando claramente de um movimento de Paulo, quando ele começa a sair do meio dos judeus, e o Espírito Santo começa a dizer para ele para onde que ele tem que ir, impedindo ele de ir para alguns lugares. E fica claro que o Espírito Santo está dizendo para ele assim, sai do meio desses judeus, que a gente já cansou de falar para eles. Vai falar para o meio dos pagãos. Eu quero chegar, o evangelho tem que chegar nos gentios. Então você precisa ir para lá, vai para Atenas, vai para Areópago, vai falar com os filósofos, com os poetas. Eu preciso que o evangelho chegue lá. E aí, quando Paulo chega lá, o interessante é que ele não vai citar a tradição judaica, ele não vai citar os profetas, ele não vai citar a Torá, ele vai citar os filósofos e poetas gregos. E vai dizer para eles, vocês já conheciam Deus, vocês só não sabiam quem ele era. Pois bem, eu cheguei para dizer para vocês, estoicos e epicureus, o que é. E ele é esse Deus desconhecido, que a gente se move nele, a gente existe por ele, tudo é por ele, e que ele está aqui. Ele não é um Deus que está lá, nem um Deus que está aqui. Ele é um Deus que é. Ele não é um Deus que existe. E aí ele começa a usar a própria filosofia de um mundo que nunca ouviu falar em Moisés, de um mundo que nunca ouviu falar da tradição do advento do Cristo, da ideia do Messias, e começa, enfim, a usar a vida dele como um experimento de tradução de testemunho do evangelho para eles. E isso é fantástico nessa ruptura, que a gente pode dizer que Atos são grandes rupturas, né? Essa é uma das rupturas mais interessantes que eu vejo que o evangelho vai alcançar e que vai ganhar o mundo, que é quando se desvincula a tradição cristã do judaísmo. E parece, você falando aí, parece muito isso. Eu cansei de ficar nessas aglomerações acadêmicas cristãs e comecei a entender que o meu movimento é um movimento para fora, para dizer para o mundo que o amor de Deus ele é muito mais do que uma ortodoxia morta, né? Ela é muito mais do que um tradicionalismo, né? Como já dizia os antigos, né? Que essa fé morta dos que ainda vivem. O evangelho é vivo e ele é eficaz, de um Deus que é e que está em tudo. Amém.
sensacional que o Rodrigo falou, eu fico feliz, né, de ter gente no meio evangélico tão jovem com essa cabeça, porque é a esperança que esse bastão que a minha geração vai passar vai ficar em boas mãos. Sabe? Rapaz, eu espero que... Segura essa aí, Rodrigão. Essa geração, sabe, que vocês recebam um cristianismo mais bonito do que aquele que eu herdei. Essa é a minha esperança. Com certeza, estamos sempre inspirados. Você nos inspira, você é um professor para nós. Isso é de fato um dos mestres que a gente carrega, e eu sei que eu posso falar pelos dois aí também, e por muitos amigos também que queriam ter o privilégio de ouvi-lo mais vezes como eu tenho. Obrigado eu. Muito obrigado. E assim vamos chegando ao final de mais um papo. Vou dar aqui a oportunidade agora do Lucas vestir o abadá de fã e dar seu até logo e dizer... Pastor, muito obrigado por participar aqui com a gente, mas mais do que isso, muito obrigado pela tua clareza, pela tua consistência, tua coerência. Isso que você falou hoje aqui me abençoou muito, que mais do que as pessoas olharem de fora e me ver como um grande homem, que a minha família confirme esse testemunho que eu tenho dado. É o meu desejo pessoal e você me abençoou. Obrigado. Amém. Muito obrigado. Amém. Deus te abençoe. Amém. Rodrigo Quintan. Eu quero novamente agradecer, né, mas primeiro, antes, pedir desculpa pelas tantas insistências que eu tive que fazer para ter esse momento aqui. Nada, foi uma honra. Eu tinha certeza que a gente ia ser abençoado como foi, e mais uma vez dizer para você, pastor, que você é uma dessas poucas vozes que a gente tem certeza que Deus está usando para mostrar para a gente que existe um evangelho que vale a pena ser lutado. E esse chamado que nós recebemos ministerial tem referências boas que a gente tem que se agarrar e aprender para continuar sinalizando um reino de justiça, de beleza, de bondade, até que ele venha em plenitude. Então, obrigado pela tua inspiração, obrigado pela tua competência, pelo teu cuidado e carinho com as escrituras. Amém. Você honra o chamado que Deus te deu e é nítido isso para mim. A minha família ama o Senhor e a gente tem muito que aprender com você ainda. Então, eu espero que Deus ainda te dê bastante futuro. Amém. Muitos anos na frente. Não tem mais vida, não, para trás do que para frente. Tem muita vida para frente ainda. Pelo amor de Deus. E obrigado, Antônio de Carlos. Dê suas palavras finais aí para o pessoal que nos ouve. Olha, Rodrigo, Lucas e Hernani, é impossível receber esse carinho que eu estou recebendo de vocês e não ter preocupação com vocês. E não ter por vocês as mesmas preocupações que eu tenho com relação à minha própria vida. Porque nós somos pessoas de alma religiosa. Há um ponto em comum entre nós quatro. Nós não conseguimos viver sem transcendência. Nós somos um caso incurável para a psicanálise. Não há o que arrebate do nosso coração o anseio por uma felicidade transfinita, transsecular, transtemporal, transcendente. Isso nos remete para o mundo da religião, das instituições religiosas. E Rodrigo, Lucas e Hernani, esse mundo tem tentações que lhe são peculiares. Quando a gente ouve essa moça, que segundo estão dizendo, tramou a morte do marido, declarando que o divórcio seria um escândalo. Essa é uma tentação de quem vive no mundo em que ela vive. Então, preocupações dessa natureza, bem como a tentação de pular do pináculo do templo, uma coisa que diz respeito a nós. Nenhum ateu tem essa tentação. E de usar a Bíblia para esmagar a cana quebrada, apagar a torcida que fumega. A tentação de trabalharmos mais para Moisés do que para Jesus Cristo. Cara, esse mundo, eu vou usar uma palavra que talvez não seja digna do púlpito. O potencial desse mundo de nos transformar em babacas é concreto. Então, a probabilidade de nós deixarmos de ser o menino mais jovem da parábola do filho pródigo para nos transformarmos no irmão mais velho
Cara, isso é impressionante. A instituição religiosa pode tornar a nossa vida pior. Pode fazer com que estejamos envolvidos com pecados que alguns já chamaram de vícios esplêndidos. Você não se dá conta deles. Então, vigiem. Vigiem com as instituições religiosas. Há doenças dentro da Igreja Batista, há doenças dentro da Igreja Presbiteriana, há males dentro do movimento pentecostal. É um mundo de serpentes, então a gente tem que estar o tempo todo vigiando para que nós não nos transformemos naqueles que mataram Jesus Cristo, porque Jesus não foi morto por pagãos. Jesus foi morto por pessoas que acreditavam na Bíblia. Jesus não foi morto pelo adorador idólatra, pelo devoto da deusa Diana. Jesus foi morto por fariseus, por membros do Sinédrio, por anciãos, com a anuência dos sacerdotes. Então, qual é a solução? Assim, se eu fosse dizer para vocês, eu diria o seguinte, entre outras coisas, caminhem com pessoas diferentes. Abram as janelas, sabe? Nós não temos o monopólio da verdade, nós não estamos enxergando tudo. Outro ponto, que é o caminho do amor. Esse não falha. O caminho da doçura, do perdão, da misericórdia, sabe? Não permitir que nada torne os nossos olhos secos, sabe? E nos faça, portanto, levar as pessoas a ouvirem a nossa pregação, a confundirem Deus com o diabo. Então é isso, né? Ter amigos que tenham liberdade de dizer para você, cara, você está virando um babaca. Você tem que ter gente assim na sua vida. Meu irmão, por que você tratou o garçom assim? Por que você lida dessa forma com o funcionário da igreja? Sabe, isso eu estou dizendo para vocês porque eu senti que o meu contato com a igreja me fez sofrer perdas. E eu tive que passar por experiências de arrependimento, por me ver envolvido com pecados que eu não conheci nem de longe antes de eu botar o meu pé nas instituições religiosas. É isso, né? Que Deus os guarde, que Deus os faça amar a igreja, mas separarem Jesus Cristo de religião. Não confundirem Jesus com as expressões religiosas, né? Jesus não cabe dentro das nossas denominações, é isso. Amém. Tá bom? Muito obrigado, irmãos. Muito obrigado por ter estado conosco. O Senhor enche a gente de alegria, de orgulho santo, de amor e tudo mais. É sempre muito, muito bom vê-lo, é muito bom ouvi-lo e agora conversar com você é uma experiência ainda maravilhosa. Obrigado, né? Muito obrigado, Hernani. E obrigado a todos vocês que nos ouviram. Mais uma vez, sigam-nos nas redes sociais, @canal Telescópio, sigam também a Crentaços, que aqui nos abriga, @Crentaços, né? Estamos fazendo esse mês de setembro 2 anos de Crentaços, galera. A gente tem que sempre pontuar aí nossa gratidão pelo espaço que vocês nos dão, e já estamos 2 anos aqui em formato podcast. Todo dia 10 um episódio novo, Telescópio, pés no chão, olhando pro alto. Tchau, pessoal. Mamãe! É Deus, mamãe!